Olá pessoal, começamos então agora a falar um pouco sobre regras de derivação. Nós vimos até a última aula as derivações pela sua definição. A partir de agora então, nós vamos utilizar uma tabela de derivadas e algumas regras diferenciadas para poder derivar, desculpe. A f' de x, sendo o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, essa aqui é a derivada pela definição. E a derivada de uma função constante, aqui está uma tabela, daqui a pouco nós vamos resolvê-la. Derivada de uma constante é zero. Então, eu posso escrever derivada como f' de x, posso escrever como d dx da função f de x, posso escrever f fluxo de x, posso escrever fx. São várias formas de escrever. Eu também posso escrever df dx, ou se a função for g, dg dx. Tá? São várias formas de escrever a derivada. Aqui está escrito d dx de c, d dx de x elevado a n. Então, se a derivada for de uma constante, a resposta vai ser zero. Nós vamos provar daqui a pouquinho. E a regra da potência, que é a primeira que nós vamos ver, porque nós vamos ver de funções exponenciais e polinomiais, é que se n for um número inteiro positivo, então d dx de x elevado a n vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Tem na tabela também. Vamos demonstrar como uma função simples e assumir que isso é um fato. Tá? Então vamos lá. Vou abrir primeiro uma página aqui, para poder fazer a demonstração. Tá? Então vamos lá. Apagar só essas informações que aparecem aqui. Sempre aparecem as informações que necessito, né? Então, muito bem, então vamos pegar aqui aquela função constante, tá? A função constante, por exemplo, f de x é igual a 4. É uma constante. Se eu vou fazer pela definição, a f de x, lembram que é o limite da f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Muito bom. Então, a f de x é 4. E a f de x mais h também é 4, tá certo? Porque não tem x aqui. Portanto, a f' de x vai ser limite, no lugar de f de x mais h, substituindo aqui, não tem x, vai ficar 4. Então, vai ser 4 menos a f de x é 4 sobre h quando h tende a zero. Esse aqui vai ficar limite de 0 sobre h quando h tende a zero. Lembrando que h não vai ser zero nunca, ou h é 0,0001, ou é menos 0,0001. Então, esse valor aqui vai ser sempre zero, comprovando que a derivada de uma constante é zero. Vamos ver esse caso aqui, ó. Derivada de x elevado a n tem que ser igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Isso eu vou fazer com esse modelo que está aqui, né? Vamos determinar a derivada da função abaixo pela definição e depois pela regra. Pela definição diz o seguinte, que a f' de x, no caso g, né? Vou chamar ela de f e fica f mesmo. Vai ser igual a f de x mais h. Bom, a f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado, né? Então aqui vai ser limite de x tendendo a zero de x mais h ao quadrado menos a f de x, que é o próprio x ao quadrado, sobre h. Primeiro eu abro essa potência aqui de cima, né? Então, vou colocar igual aqui. E vai ficar limite de h tendendo a zero, né? Já coloquei o x ali, né? h tendendo a zero. De x ao quadrado, que é a abertura da potência, mais 2xh mais h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h. Veja que eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E agora o próximo passo é colocar o h em evidência, né? Limite de h em evidência, 2x mais h sobre h quando h tende a zero. Esse h cancela com esse h, eu fico com a minha função sendo limite de h tendendo a zero de 2x mais h.
E agora eu posso colocar 0 no lugar do h, 2x mais 0, que é 2x. Bom, esse 2x é a resposta da minha derivada usando a definição. Vou usar a tabela. A f de x é x ao quadrado. Então, eu quero fazer a d dx de x ao quadrado. Veja que aqui o quadrado é o n. Então, está dizendo que o n vai ficar aqui na frente, que é o 2. Vai multiplicar por x. E o n perde 1. O n é 2 menos 1. Ou seja, é 2 que multiplica x a primeira. 2 vezes x a primeira é só 2x, né? Porque 1 não precisa. Então, veja que a resposta é a mesma, né? Então, eu provei em dois momentos que essa equação aqui e essa equação aqui, de fato, resultam na tabela da minha derivada, que é exatamente como fazer a derivada pela definição. Eu tenho aqui agora uma tabela mais completa. Ó. Essa é aquela que nós fizemos agora há pouco, né? U elevado a n, u é o x, ó. Veja que u e v são funções, então u pode ser x, e n é uma constante. Então, nesse caso aqui, lá no nosso caso estava x elevado a n, e o y', que é a derivada, é o n que multiplica u elevado a n menos 1 vezes o linha. Esse linha aqui, por enquanto, nós não vamos utilizar, tá? Toda vez que aparece esse linha aqui, ó, nós vamos deixar quieto por enquanto. Depois nós vamos utilizar ele também, mas por enquanto ele não vai ser utilizado, tá? Vejamos aqui então alguns exemplos para poder resolver. Exemplo A. A minha f de x, ela é x à sexta. Então, a f' de x, usando a regra, cai o 6, o x é a 6 menos 1. Ou seja, a f' de x é 6 multiplica x elevado a quinta. Olha lá. O B diz o seguinte, y é igual a x elevado a 1000. Imagina fazer isso aqui usando aquela regra da definição, né? Y' é o 1000 cai aqui e o x fica a 1000 menos 1. Ou seja, o y' é, usando aquela regra da tabela, x vezes 100.000 vezes x elevado a 999. Veja que essa é a resposta. A C, y é t à quarta. Portanto, y' é cai 4, o t é a 4 menos 1, ou seja, y' é 4t à terceira. Está lá, 4t à terceira. A minha função agora, eu quero derivar de r de r à terceira. A função que eu quero derivar é essa. Então aqui, ó, o 3 vem aqui na frente, o r tinha elevado a 3 perde 1. Ou seja, o d dr de r à terceira é 3r ao quadrado. Confere com o que está aqui, certo? Então são alguns dos exemplos que nós vamos resolver aqui. Mais alguns modelos. Derive f de x 1 sobre x ao quadrado. Ah, e agora? Vou olhar na minha tabela. Na minha tabela? Ué, mas não tem nenhuma vez que aparece 1 sobre alguma coisa. Muito bem. Nós fizemos uma disciplina chamada Fundamentos do Cálculo e nela ensinou que esse exercício que eu posso colocar aqui, ó, 1 vezes x elevado a menos 2. Por quê? Porque ele está no denominador, ele pode subir para o numerador com um expoente negativo. Vamos ver aqui. Se o n for qualquer valor, exceto o número 1, olha só, a elevado a u, o a não pode ser 1 aqui. Outro caso aqui. Então, vamos nos ater aqui. Se o n for qualquer valor exceto menos 1, eu posso usar essa regra. Se ele for um valor diferenciado, aí a regra é essa outra que nós vamos ver aqui embaixo aqui depois, tá? Então, nesse momento, nós usamos ele como se ele fosse diferente de menos 1. E vai funcionar, né? O que acontece? 1 sobre x elevado a menos 2. Se eu derivar esse aqui, a minha f' de x
o 1 continua, o menos 2 desce aqui multiplicando, o x, que é menos 2, perde 1, a f' de x vai ficar menos 2, né? Porque 1 vezes menos 2 é menos 2, x elevado a menos 3. Como eu comecei com o expoente positivo, eu vou descer ele e ficar positivo também. F' é menos 2 sobre x a terceiro, porque agora ele desceu. Tá lá. Essa é a derivada dessa função que nós tínhamos aqui. Então veja que ele não se parecia com nenhum da tabela, não tem 1 sobre nada aqui. Mas eu posso fazer ele ficar parecido. Olha esse caso aqui. Y é raiz cúbica de x ao quadrado. Na minha tabela também não tem raiz nenhuma. Tem nenhuma raiz. E aí, como é que eu resolvo se não tem nenhuma raiz? Faço a mesma coisa. A propriedade diz que y, quando eu tenho raiz, eu posso escrever x elevado a 2 sobre 3. Propriedade que aprendemos no fundamento de cálculo. Então, y' é o expoente desce aqui multiplicando, o x, que era 2 terços, perde 1, y' é 2 terços de x, que se mínimo que é 3, 2 menos 3, y' é 2 terços de x elevado a menos 1 terço, desce, porque é negativo, né? Y' é 2 terços, se ele desce, ele vem aqui, né? Ó. X elevado a 1 terço. Eu posso escrever x elevado a 1 terço como 2, esse 3 aqui, raiz cúbica de x a primeira. Ou simplesmente, que y' é 2 sobre 3, raiz cúbica de x. Tá lá. Se eu começo com o expoente positivo, eu acabo com o expoente positivo. Aí ele mudou de lado, mas continua positivo. Comecei com o expoente positivo, ó, passei ele para negativo para poder resolver, devolvo na forma positiva. Estava na forma de raiz, passei para a forma de fração a potência para poder resolver, para poder usar a tabela, no final volto na forma de raiz. Agora uma aplicação. Essa aplicação aqui diz o seguinte para nós. Ó. Encontre as equações da reta tangente e da reta normal à curva y igual a x raiz de x no ponto 1 e 1. Ilustre fazendo o gráfico de uma curva dessas retas. Eu vou fazer essa ilustração, mas não é necessário que vocês fiquem fazendo essa ilustração, porque ela de fato não vai acabar agregando nada para vocês nesse momento que nós estamos online, né? Ou seja, as avaliações não são presenciais, então acaba que essa resolução desse exercício, mostrando a forma gráfica dele, não vai poder ser cobrado de vocês numa avaliação da forma que nós estamos aplicando, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, vou calcular a derivada, tá? Porque lembra-se que a derivada é a taxa de inclinação, né? A minha f' de x era o meu m, né? E para calcular uma equação da reta tangente, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então, eu vou achar o m para calcular a equação da reta tangente. E da reta normal, se vocês se lembrarem, o m normal vezes o m tangente tem que ser igual a menos 1. E aí a equação é a mesma, né? Y menos y0 é igual a, aqui era o mt da tangente, né? E aqui vai ser o mn que multiplica x menos x0. Então aqui eu tenho a reta tangente e aqui eu tenho a reta normal. Você deve se lembrar disso aqui de geometria analítica, né? Então, muito bem. Então, vou calcular a f' primeiro. A f' da x vai ser... mas a minha y está diferente aqui, né? Então, primeiro eu vou fazer a f de x. A f de x, ou a minha y, ela é x que multiplica a raiz de x. Como que eu faço para ficar parecido com a tabela? Vamos ver lá. Na tabela, não tem essa forma aí. Só tem aqui y elevado a n, né? Então, o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui numa coisa só. Isso aqui vai ser igual a x que multiplica x elevado a meio. Quando eu tenho produtos de mesma base, soma as bases, né? 1 mais meio. Para somar, tiro o mínimo. Mínimo é 2. Vai ficar 2 mais 1, então. Então, a minha f de x ou a minha y vai ser
x elevado a 3 meios. Eu quero encontrar a minha f' de x ou a minha y'. O 3 meios, que é o n, vem aqui na frente. Aqui fica x, o 3 meios perde 1. Então, na verdade, vai ficar aqui 3 meios vezes x, o mínimo agora é 3. Desculpa, o mínimo é 2, né? O mínimo é 2, 3 menos 2. Ou seja, 3 meios que multiplica raiz de x. Tá? Vai ficar x elevado a meio, que é raiz de x. Essa aqui é a minha derivada, é meu m. Só que o ponto é 1, 1. Ou seja, x0 é 1 e y0 também é 1. Então, o meu mt vai ser 3 meios que multiplica a raiz de x, que é 1. Ou seja, 3 meios. E o meu mn vezes o mt vai ser menos 1. Portanto, para achar quem vai ser o meu mt, basta eu isolar ele, o mn. Né? Então, o mn vai ser menos 1 dividido por mt. Mas o mt, quem que ele era? 3 meios. Então, significa que vai ser menos 1 sobre 3 meios, multiplicando pelo inverso, menos 1 vezes 2 terços, ou seja, o mn é menos 2 terços. Então, agora eu vou calcular a reta tangente. Y menos y0 é igual a mt, que multiplica x menos x0. O y é y mesmo, o y0 é 1, é igual o mt, nós vimos que é 3 meios, que multiplica x menos x0, que é 1 também. Portanto, y menos 1, esses dois eu vou passar para cá multiplicando, fica mais fácil, né? Vezes 2 é igual a 3, que multiplica x menos 1. Portanto, 2y menos 2 é igual a 3x menos 3. Eu vou passar tudo para o lado esquerdo, então vai ficar 2y menos 3x, menos 3 para cá vai somando, mais 1 igual a 0. Essa aqui é a equação da reta tangente. Tá? Se quiser igualar a 0, se quiser colocar o y em evidência, enfim, pode fazer a forma que quiser. Né? Se eu quiser só isolar o y aqui, também daria para isolar só o y. Né? Então não é o caso aqui, não é necessário. E a reta normal. A reta normal, y menos y0 é igual a mn, que multiplica x menos x0. Bom, então é y menos 1 é igual a mn menos 2 terços, que multiplica x menos x0, que é 1. O 3 vai pela multiplicando. 3 que multiplica y menos 1 é igual a menos 2, que multiplica x menos 1. 3y menos 3 é igual a menos 2x mais 2. Vai tudo para lá de cá. 3y mais 2x. O 2 vem para cá e fica menos 5 igual a 0. Essa aqui é a equação da reta normal. Tá? Só para se eu quisesse colocar ela canônica, né? Aqui ficaria ó, tangente y isolado. Ficaria o 3x vai para lá ficar positivo, o 1 vai para lá ficar negativo, sobre 2. Essa aqui seria a resposta da equação da reta tangente. E da reta normal, ficaria aqui y é igual a menos 2x mais 5 dividido por 3. Tá? Então, dá para colocar na forma reduzida, mas eu posso deixar a equação da reta normal também. Então, está feito ali esse exemplo, um exemplo aplicado. Né? Outros exemplos, exemplo 4. Exemplo 4 tem 4 participações, porque me muda um pouquinho que aparece o 3 aqui na frente. Eu vou sempre olhar na tabela lá, né? Se eu olhar na minha tabela, aqui no primeiro caso parece com esse, só que tem um n na frente. Não tem problema nenhum, deixa ele ali, olha lá. Aqui está dizendo que se eu tenho esse 3 aqui, é uma constante, ele pode sair multiplicando. Então, derivar d dx de 3x à quarta, esse 3 que é uma constante pode sair multiplicando, e vou derivar x à quarta. Derivar x à quarta, como é que fica? Cai o 4, ó, e fica 4 menos 1, que é 3, ou seja,
3 estava na frente multiplicando, multiplicou a derivada. 3 vezes 4, 12, 12x ao cubo. A B, d dx de menos x. Esse menos x tem menos 1 na frente. Posso colocar o menos aqui na frente e vou derivar o x. O x, o expoente aqui era 1, o 1 caiu, ficou x elevado a zero, que é 1, nem foi colocado aqui no exemplo, né? Menos 1. Então tá ali. Para ficar mais claro, ó, o A, 3x à quarta, esse aqui é o meu d dx que eu quero fazer, tá certo? Eu deixo o 3, desce o 4 aqui, que é o n, e o x é 4 menos 1. Ou seja, 3 que multiplica 4, x à terceira, que é 12x à terceira, como está aqui. E o B é d dx de menos x. Então, se eu pudesse colocar o menos d dx de x aqui, e aí o menos fica, aqui o x tinha 1 como expoente, 1 desce aqui, o x repete. O expoente que era 1 perde esse 1 que está lá em cima, vai ficar 0. Deixa eu acabar de salvar aqui. Era menos 1, ou seja, vai ficar menos 1 que multiplica 1 vezes x a 0, e x a 0 é 1, portanto, é menos 1. Vou botar aqui, certo? Bom, algumas explicações. Se eu tiver que derivar a f de x mais a g de x, eu posso separar na derivada de f de x mais a derivada de g de x. E se for subtração, mesma coisa, só que aí subtrai. Para esse caso aqui, ó, d dx de x, agora ficou pequenininho para eu enxergar aqui, né? Exemplo 5. Deixa eu pegar aqui o exemplo 5, que está bem pequeno esse valor aqui. Deixa eu colocar minha lente de aumento aqui para poder enxergar um pouquinho mais. Então ficou d dx de x à oitava, mais 12x à quinta, menos 4x à quarta, mais 10x à terceira, menos 6x mais 5. É como se eu pudesse escrever aqui, ó, d dx de x à oitava, mais d dx de 12x à quinta, menos d dx de 4x à quarta, mais d dx de 10x à terceira, e simplesmente até o final. Então, ou seja, basta derivar cada uma dessas parcelas separado. Então, a minha y' aqui vai ser, cai esse 8, o x era 8, perdeu 1, ficou 7. X, a quinta aqui, desce o 5 multiplicando 12, fica 60. O x era 5, perdeu 1, ficou 4. Era menos 4, desce o 4 multiplicando, fica menos 16. X era 4, perdeu 1, ficou 3. Era 10x à terceira, desce o 3 multiplicando, fica 30. X era 3, virou 2. Menos 6x, ficou menos 6. X a 0, que é 1, não preciso, né? E mais 5, derivada de constante é 0, então acabou o meu problema. Minha derivada é essa aqui. Simples assim, certo? Outro caso aqui, ó. Encontre os pontos, mais uma aplicação, né? Sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a tangente é horizontal. Se vocês se lembrarem, vou colocar aqui um exemplozinho aqui, ó. Vou colocar uma equação de uma reta aqui, tá certo? Ó. Tá lá. Aqui é o eixo x, e aqui é o eixo y. O que quer dizer que a reta é tangente? Quer dizer que ela está paralela ao eixo x, esses pontos aqui. Ó. Então ela quer saber que ponto é esse, que ponto é esse, que ponto é esse, que ponto é esse. Tá? Nós vamos ver depois que esses aqui são pontos de máximo e pontos de mínimo. É a tangente igual a zero. Então, encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Ela é horizontal. Ela é paralela ao eixo x. Então, nós vamos fazer lá. A minha y' vai ser, é x à quarta? Desce o 4, x à terceira, porque era 4, perdeu 1. Menos x, 6x ao quadrado, desce o 2, fica 12x a primeira. E derivada da constante é zero, não preciso dela. Então, essa aqui vai ser a minha derivada daquela função. Se eu quero y', quando
a minha derivada é zero, ou seja, quando y' for zero, significa que 4x à terceira menos 12x tem que ser zero. Equação terceiro grau, aprendemos que eu posso colocar o x em evidência, né? X ao quadrado vezes 4x ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, ou x é zero. Então, primeiro ponto, x igual a zero. Outros pontos, 4x ao quadrado é igual a 12. Não preciso resolver por Bhaskara, né? Posso colocar 4x ao quadrado menos 12 é zero, então 4x é 12. Então, x ao quadrado é 12 sobre 4, x ao quadrado é 3, portanto, x é mais ou menos raiz de 3. Então, ou x é zero, é a primeira, ou x é raiz de 3, ou x é menos raiz de 3. Muito bem, eu achei quem são os pontos x. Falta achar quem são os pontos y. Para achar o ponto y, eu volto aqui, ó. Vou colocar o y de zero, vou fazer o y da raiz de 3 e vou fazer o y da menos raiz de 3, tá certo? Então é só colocar esses valores ali. Então eu vou abrir uma nova página e vamos lá. A minha função inicial, ela era y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Se eu quero calcular o y de zero, 0 à quarta menos 6, que multiplica 0 ao quadrado, mais 4. Portanto, o y de 0 é 4. Então, o primeiro ponto, o ponto 1, ele é 0,4. O outro ponto é y de raiz de 3. No lugar do x, coloco raiz de 3. Raiz de 3 à quarta, menos 6, que multiplica raiz de 3 ao quadrado, mais 4. O y da raiz de 3 vai ser raiz de 3 à quarta, o primeiro 2 tira da raiz, o segundo eleva ao quadrado, 9. Menos, tira da raiz, 6 vezes a raiz de 3, ao quadrado é 6 vezes 3, menos 18, mais 4. Portanto, o y da raiz de 3 é 9 menos 18 menos 9 mais 4, menos 5. Então, o ponto 2 vai ser raiz de 3 e menos 5. E o último ponto, que é o ponto 3, depois eu vou colocar ele aqui, né? Ponto 3. Eu sei que o x é menos raiz de 3. Então, eu vou fazer o y de menos raiz de 3. Ele vai ser menos raiz de 3 à quarta, menos 6, que multiplica menos raiz de 3 ao quadrado, mais 4. Então, o y de menos raiz de 3 vai ser... Aqui, ó, é par, então isso é positivo. O meu valor é o mesmo que vai sair de lá, né? É 9. Menos esse 6, aqui é par também, vai sair positivo, vai sair 3. Então, menos 18 mais 4. Ou seja, a resposta é a mesma. Y de menos raiz de 3 também vai ser menos 5. Então, menos 3 e menos 5. Esses são os 3 pontos nos quais essa equação tem reta tangente que é paralela ao eixo x, tá? Que ela é zero. Um próximo exemplo, exemplo 7, um exemplo aplicado na área de física. A equação de movimento de uma partícula é S é 2t ao cubo menos 5t ao quadrado mais 3t mais 4, onde S é medido em centímetros e t em segundos. Encontre a aceleração como uma função do tempo. Qual a aceleração depois de 2 segundos? Bom, ó, eu tenho S. Está pedindo para calcular a variação do S pelo tempo, ou seja, ds dt, ou d dt de S. Mas quem que é S? É essa aqui, então ele quer que eu calculo d dt de 2t à terceira menos 5t ao quadrado mais 3t mais 4. Fazer essa derivada, nós já vimos, né? ds de 3 vai ficar 2 vezes 3, 6t ao quadrado, porque perdeu 1. ds de 2 multiplicando menos 5, fica menos 10, t a primeira.
Aqui é 1, desceu, ficou 3. O t elevado a 0 é 1, não preciso. Derivada do 4 é 0. Acabou, essa é a derivada. Então, essa aqui é minha ds dt. Só que eu quero a ds dt de que ponto? 2. Basta colocar 2 no tempo, né? 6 que multiplica 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, mais 3. Então, ds dt, que vai ser... desculpe, né? Ele pede aceleração, né? Aceleração tem ainda mais uma derivada, né? Deixa eu apagar aqui, né? Esse aqui era cálculo da velocidade, né? Eu tenho aqui a minha velocidade, que a minha velocidade é ds dt, e nesse caso aqui deu 6t ao quadrado, menos 10t mais 3. Eu quero aceleração, então eu quero dv dt. dv dt, na verdade, eu vou derivar agora aqui em relação a t, vai ficar 12t menos 10. Pronto, esse aqui é a aceleração. Então, se a aceleração é igual à variação da velocidade pelo tempo, ela é 12t menos 10. Eu quero a aceleração aos 2 segundos. Basta colocar 2 no lugar do t. 12 vezes 2, menos 10. Ou seja, 24 menos 10, que é igual a 14 centímetros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração. Então, é uma aplicação. Próximo exemplo, nós vamos fazer aqui agora o exemplo de funções exponenciais. O exemplo 8. O exemplo 8 diz o seguinte para nós. A minha função é e elevado a x menos x. Encontre f' e f duas linhas. F' é a primeira derivada, f duas linhas é a segunda derivada. Bom, e elevado a x não tinha visto, né? Vou lá na minha tabela, né? Minha tabela diz que a derivada de e elevado a x é esse aqui, ó. E elevado a u, e elevado a u vezes u'. Por enquanto não vou usar esse u', lembra, né? Então, é só e elevado a u. Então, repete, né? Derivada de elevado a u é elevado a u, derivada de elevado a x é elevado a x mesmo, né? Então, vai lá, nós vamos colocar que aqui é a f' de x é e elevado a x menos a derivada aqui, desce o 1, o x era 1 menos 1, fica 0. Então, vai ficar f' de x é e elevado a x menos 1, porque aqui fica x elevado a 0, que é 1. Eu quero a segunda derivada, a f duas linhas de x. A derivada de elevado a x já vi que é e elevado a x. A derivada de 1 é 0, então acabou. Essa aqui é a resposta. E o próximo é: em que ponto da curva y igual a e elevado a x sua reta é tangente, é paralela à reta y igual a 2x? Não quer agora paralela ao eixo x, que é paralela a y igual a 2x. Então, primeiro passo, vou calcular qual que é a derivada, né? Então, olha lá, se y é e elevado a x, y' nós já vimos que vai ser e elevado a x. Só que eu quero que e elevado a x seja a mesma inclinação que y igual a 2x. Quando eu tenho y igual a 2x, esse valor que multiplica o x é o m, né? Porque y é igual a mx mais b, né? Isso aqui nós vimos também em fundamentos de cálculo. Você deve ter visto também em geometria analítica. Esse m é o coeficiente angular, que é a derivada. Então eu quero que esse y' aqui seja igual a 2, ou seja, que e elevado a x seja igual a 2. Bom, e agora? Propriedade, né? Aplico ln de um lado, aplico ln do outro. Isso aqui nós vimos em fundamentos de cálculo. Quando eu tenho função exponencial, o x desce. X ln de e é igual a ln de 2. Ln de e é 1, certo? Isso aqui vale 1. Portanto, x é igual a ln de e. Desculpe, ln de 2, né? ln de 2. Então, a pergunta é: em que ponto? No ponto x igual a ln de 2, tá certo?
E aí, o que faltou para eu achar? Faltou eu achar o y. O y vai daqui, ó. Y igual a e elevado a ln de 2. E agora, mesma coisa, né? Para poder achar quem que é esse ponto aqui, ó, eu posso colocar aqui para mim ln de y é igual a ln de e elevado a ln de 2. Quando eu tenho aqui uma potência, eu posso descer. Portanto, ln de y é igual a ln de 2 vezes ln de e, só que ln de e é 1. Então, ln de y é igual a ln de 2. Posso tirar os ln's, y é igual a 2. Portanto, o ponto é ln de 2 é o x e 2 é o y. Então, é nesse ponto aqui que a minha equação ela é paralela a y igual a 2x, certo? Então, veja que vocês estão usando conhecimentos que vocês aprenderam lá atrás em fundamentos de cálculo, ainda agora aqui em cálculo, né? Assim, agora nós temos aqui os exercícios. Os exercícios de vocês, eu coloquei aqui ele em português, do livro base, e em inglês, do livro base. Por quê? Para você poder entender, eu derive a função differentiate the function, ou seja, differentiate the function e derive a função é a mesma coisa. Só que vocês podem não entender o inglês, então eu coloquei aqui a tradução. E os exercícios, veja o seguinte, aqui a f de x é 186. Aqui no 3, f de x é 2 elevado a 40. O que significa? O exercício aqui está diferente desse. Mas para vocês conferirem por Slader, lembra que eu passei para vocês o site do Slader para poder vocês encontrar a solução? O Slader resolveu esse exercício aqui, ó. Aqui, f de x é e elevado a 5, se não falei a memória aqui. Aqui está f de x é igual a raiz de 30. São valores diferentes. Então o Slader resolveu por esse exercício aqui. Depois eu coloquei aqui. Então vocês não façam esses. Façam esses daqui. E aí, do 33 e 34, encontre uma equação da reta tangente à curva do ponto dado. Aqui é igual, né? Mas aqui tem em inglês, find an equation of the tangent line to the curve at given point. Ok, exatamente igual, você vai resolver, pode ler aqui a tradução, mas resolve esse exercício que está aqui. No 35 e 36 é a mesma coisa, no 37 e 38 é a mesma coisa, tá ok, pessoal? Então, a intenção nessa semana, a ideia era que vocês aprendessem a resolver a derivada pela tabela. A tabela vai acompanhar vocês agora até o final desse curso. Na próxima semana, nós continuamos com outras técnicas de derivação também, para vocês poderem entender como é que funciona, tá ok? Um grande abraço e até a semana que vem, na segunda-feira, explicação da matéria, assistam a aula, se tiverem dúvidas, eu explico na aula de segunda-feira e na terça-feira uma outra live para vocês, uma outra aula gravada para vocês, ok? Um grande abraço e até semana que vem.